O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Após contato com o presidente da China, Trump diz que acordo com o país é possível. Então, as relações Estados Unidos e China, essa semana, como vocês devem ter visto, abalaram, né, as relações mundiais econômicas, né? Teve bolsa caindo, teve moeda subindo, teve investidor preocupado. Afinal, estamos falando das duas principais economias mundiais. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Você teve ali o Trump essa semana foi ali a definição do morde e assopra, né? O Trump disse que a China pisou na bola, não cumpriu algumas coisas, então as conversas estavam paralisadas, e aí os Estados Unidos iam ter que aumentar, né, as suas tarifas de 10% para 25%, dizendo que os chineses ali tentaram renegociar uma parte quando tudo estava perto de ser concluído, né? E aí, nesse sentido, os Estados Unidos, né, colocaram aí 325 bilhões de dólares de tarifas. Tá? Aí sim, estamos falando de uma cifra que é muito dinheiro no meu bolso, no bolso do Matias e na economia mundial. Tá? 325 bilhões de dólares é muita grana. Tá? É maior que o PIB de muito país. E aí, o Trump disse, né? Se a alternativa de não ter acordo é excelente, eu sou diferente de outras pessoas, acredito que as tarifas são muito valiosas, né, para o nosso país. Aí, o que aconteceu? Ele foi lá e, como eu disse, né, nesse morde a sopra, disse que a China pisou na bola, disse que a China quis renegociar as coisas em cima da hora, né, disse que ia botar as tarifas de volta. Aí, a Bolsa de Xangai, ela caiu 3,66% e a de Hong Kong caiu 2,44%. O índice Nikkei da Bolsa do Japão caiu 1,8%, o Yuan caiu de valor, tá? Então, assim, como a gente disse, isso daí repercutiu no mundo inteiro, inclusive no mundo financeiro, e aquela coisa, né? Você recebe em real, mas você come em dólar. Então, se o dólar for para casa do caramba, se isso daí começar a ficar muito alterado, a treta comercial entre Estados Unidos e China pode afetar o preço do seu feijão, tá? Isso é verdade. Aí, depois desse início dessa pancada e tal, o Trump foi lá e emendou. Primeiro ontem, recebi uma carta muito bonita do presidente Xi, na qual ele pede que trabalhemos juntos, façamos alguma coisa. Aí, hoje, o vice-premier da China, o Liu He, chegou em Washington para dizer, né, que as conversas serão retomadas e elas devem serem retomadas de uma maneira com princípios. Né? Aí eu não sei o que ele quis dizer também, né? A China disse que lamenta profundamente as ações dos Estados Unidos e que vai ter que tomar contramedidas equivalentes, tá? Então, assim, aí disseram, né, olha, podemos aí voltar voltar a negociar, o acordo pode sair sim, né, como a própria manchete que o Matias leu diz, né, o Trump disse que o acordo comercial é possível sim, e aí hoje também, além da chegada, né, do vice-premier nos Estados Unidos, o Donald Trump bateu um fio, falou aí no telefone, com o Xi Jinping, né? Engraçado que bater um fio é uma expressão que vai sumir, né? Porque nenhum telefone mais tem fio, né? E conversou
né, com o líder chinês e disse que foi uma conversa muito boa, uma conversa muito legal, a melhor conversa, né, de todos os tempos e tudo mais. Lembrando que essa disputa comercial entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos coloca, né, que quer equilibrar essa balança comercial, porque é uma balança comercial que dá muito prejuízo aos Estados Unidos, que os Estados Unidos perdeu postos de trabalho, né, por causa da China. Só que, no fundo, vamos explicar uma coisa, né, relembrar, né, uma coisa que a gente já comentou aqui algumas vezes, que ela é parte de uma questão muito maior. Ela é parte, basicamente, ali de uma guerra fria nascente entre Estados Unidos e China, como as duas principais potências econômicas, a China começando uma política de projeção de força, projeção de poder. Inclusive, meu caro Matias, naquele serviço de streaming lá, que não paga nós, tem um filme chinês chamado Ação no Mar Vermelho, Resgate no Mar Vermelho. Vou até conferir aqui o nome. Esses dias estava eu lá em casa sem saco para trabalhar, né, com preguiça. Aí você foi na categoria filmes chineses ruins. Então, Sequestro no Mar Vermelho. E aí eu falei, quer saber, vou ver esse filme chinês aí para saber qual é a dos caras. E assim, é um filme chinês baseado, né, numa missão em 2015 que resgatou cidadãos chineses ali no Golfo da Somália, né, de piratas. E é curioso como, assim, sabe aqueles filmes clássicos de ação que são, de certo modo, propaganda dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos levando a liberdade, levando a democracia, né? E aí você tem o malvado do momento, né? O russo, Saddam Hussein, enfim, quem for. Cara, é a versão chinesa disso. É claramente ali uma ferramenta de propaganda política, de soft power. As forças armadas chinesas ali no Golfo da Somália, né? Os heróis e tal. Então, fica a dica para os ouvintes, como o filme é a coletânea de clichês de filmes de ação dos Estados Unidos, tá? Mas, como, digamos assim, uma referência de relações internacionais, é uma experiência que vale a pena se você assistir com esse olhar. Tá? Então, voltando aqui, é parte de um cenário muito maior entre China e Estados Unidos, buscando posições de influência, a China aumentando sua influência econômica. Recentemente teve o fórum, né, do Cinturão Estrada. Então, não é apenas uma balança comercial que está em jogo. Tá? É uma relação muito maior, muito mais ampla. E se vocês forem lá no site da Central 3 ou no site Xadrez Herbal e jogar China na busca, vocês vão ver vários textos, vão ver podcasts nossos sobre esse assunto que a gente já falou várias vezes sobre esse tema, certo? Né? A conclusão disso é, hoje, vice-premier da China está em Washington para retomada das negociações. Vamos ver se vai sair algum acordo comercial que vai ser, né, o maior acordo do mundo, o acordo mais bonito, o acordo mais lindo de todos os tempos. China. Afinal, os bonés MAGA não se produzem sozinhos. Exatamente, eles são feitos na China. Aí, ainda, né, Bacia do Pacífico, né, e Estados Unidos, a Coreia do Norte, essa semana, realizou, né, mais 2 testes, tá, de mísseis. Tá? Primeiro, no final de semana, tá, foram feitos ali em direção ao mar, na cidade de Wonsan, tá, que fica na costa oriental da Península Coreana, e disparou ali alguns foguetes, alguns projéteis de curto alcance em direção ao mar. Tá? 9 horas locais do sábado, tá? Que dá a noite de sexta-feira aqui no Brasil, mas a gente já tinha gravado. E aí é uma região, inclusive, né, perto da zona desmilitarizada, e foi lá feito um exercício militar, né? Então, assim, aparentemente nada de demais, né? Foi ali lançamento de foguetes, uma coisa ali local e tudo mais. A única cidade, né? A única região que poderia se preocupar mesmo era a Coreia do Sul, né? Aí,
aparentemente, como não deram muita bola, né, para esse teste, ontem / hoje, a Coreia do Norte disparou 2 mísseis de curto alcance. Tá? Foram disparados da cidade de Kusong e um chegou a 420 quilômetros de alcance e o outro a 270 quilômetros de alcance, ambos disparados também no mar ao leste da Península Coreana, também conhecido como naquela direção ao Japão. Tá? E aí, a agência de notícias norte-coreana disse que o Kim, ele quer uma genuína paz e segurança na península, que são garantidas apenas por uma forte força, né, capaz de defender a sua soberania. Tá? A tradução ficou meio ruim, porque, lembrando, né, às vezes eu traduzo as coisas em cima da hora, então fica meio bizarro. E aí, o Donald Trump disse que as autoridades estão vendo isso de forma bastante séria. Eu sei que a Coreia do Norte quer negociar e ninguém ficou feliz com esse disparo de 2 mísseis. Tá? Então, assim, um dos mísseis chegou inclusive a uma altitude de 50 quilômetros. Tá? Então, assim, o que a Coreia do Norte quer, né, fazendo esses testes? Primeiro, lembrar que, olha, eu ainda existo, eu ainda tenho meus brinquedinhos, tá? Então, assim, é bom a gente voltar a negociar, porque senão pode ficar ruim de novo. Segundo, além de chamar atenção para uma tentativa, né, para uma retomada de negociações, melhor dizendo, eu não acredito que seja coincidência que esses testes sejam feitos num cenário de conversas entre China e Estados Unidos. Porque aí o assunto pode vir à mesa. Mesmo que não seja a pauta principal, pode servir, né, como uma conversa ali, um assunto colateral, digamos assim, dessa conversa. E terceiro, tem uma outra coisa, que é, a Coreia do Norte sabe que nesse momento, nessa semana aí, o Joe Bolton está preocupado com o Irã. Então, assim, a Coreia do Norte pode testar o que ela quiser, que os caras não vão querer com 2 confusões ao mesmo tempo. Então, também aproveitou aqui esse cenário para aproveitar, dar um recado de força, né, e tudo mais. O que eu acho interessante é que a postura da Coreia do Sul tem sido um pouco recatada. Tá? Eu esperava um papel um pouco mais proativo do Moon Jae-in. Tá? Eu acho que cabe essa postura mais proativa do Moon Jae-in, inclusive como uma forma de restabelecer essas pontes com os Estados Unidos, desde as conversas fracassadas e desde o fato de que a Coreia do Norte disse que não vai conversar enquanto o Sesc Pompeia estiver relacionado e que ele é um mafioso, tá? Só porque ele tem ascendência italiana. Então, né, em relação à Península Coreana, modéstia à parte, a gente, né, sempre costuma fazer um trabalho muito bem feito, ao contrário de 99% da internet brasileira e da imprensa brasileira no geral, porque a gente, né, estuda o negócio e se dedica a tentar compreender, né, todos os atores envolvidos. E quem acompanha a crise na Coreia nos últimos 4 anos pelo Xadrez Herbal esteve muitíssimo bem informado do que iria acontecer e aconteceu. E finalmente, né, 2 outras notícias foi de que o governo dos Estados Unidos apreendeu um cargueiro norte-coreano acusado ali de ter violado sanções, e o Dennis Rodman, né, esse arauto da paz, né, responsável aí por essas conversas, ele foi detido na Califórnia por ter, ele é acusado de ter furtado objetos na Vibes, que é um estúdio de yoga na Califórnia. Na verdade, a acusação é que ele teria distraído funcionários enquanto uma mulher que estava com ele começou a colocar roupas numa mochila, tá? E aí, e o grupo, né, deixou a loja... Mas qual é? Ele distraiu segurança como? Tipo, o Dennis Rodman entra numa loja, claro que ele vai distrair todo mundo. É um acontecimento. Exatamente, né? As pessoas foram lá conversar com ele, né? E assim, o Dennis Rodman é um cara que... Ele é absolutamente destacável. Você sabe que é o Dennis Rodman. Ele não passa despercebido. Né? Não só pelo tamanho, mas pelo visual. Né? Então,
Aí ele está sendo acusado aí na Califórnia, né, de ser cúmplice desse furto, e a assessoria do Dennis Rodman disse que não vai se pronunciar. E pode ter uma questão clubista envolvida, porque sabe um dos clientes desse estúdio de yoga chamado Vibes? Não. Kobe Bryant. Então pode ter um motivo clubista aqui também, brincadeiras à parte. Agora, girando um pouquinho pela Ásia, tá? O sultão do Brunei diz que vai declarar a moratória da pena de morte em relação a pessoas homossexuais que se amem. E muita gente reagiu com senta lá Cláudia, né? Não acreditou nessa moratória, porque é claramente uma resposta à pressão internacional e a boicotes, inclusive, de redes hoteleiras do Brunei. E abro aspas aqui para o sultão do Brunei. Estou ciente de que há muitas perguntas e percepções equivocadas em relação à implementação do código. Entretanto, nós acreditamos que uma vez que essas questões tenham sido esclarecidas, o mérito da lei será evidente. Como é evidente, há mais de 2 décadas, temos praticado uma moratória de fato para a execução da pena de morte sob a lei comum. Isso também será aplicado a casos previstos no novo Código Penal, que prevê um escopo mais amplo para o indulto. Então, assim, deu esse caô aí de que na lei vai estar a possibilidade de punir, mas a gente não vai punir. Só que, não adianta muita coisa. Na Tailândia, no final de semana, ao custo de 122 milhões de reais, o novo monarca foi coroado, né? Foram 3 dias de celebração. E assim, para quem gosta de estudar, enfim, culturas, história, dê uma olhada em algumas fotos ou nas explicações, pelo menos oficiais dos símbolos, porque é uma cerimônia de coroação bastante diferente, né? Quando eu digo bastante diferente, porque a gente está acostumado com uma tradição mais ocidental e por questões da cultura tailandesa, né? Então eu estou falando desde o formato da coroa, né? Que tem um formato de pagode, tá? De pagode o templo, não de pagode um grupo musical. E você tem ali, foram 3 dias, né, de coroações e tudo mais. Então dê uma olhada nas fotos, pelo menos. Tem algumas, fizeram várias matérias, né, explicando toda a simbologia, né, da coroação. Fica a sugestão. E também na Tailândia, né, para surpresa de absolutamente ninguém, o partido, né, dos militares, né, vai provavelmente conseguir formar o governo, né, o partido do Palang Pracharat, né? E por que isso só agora, né? Sendo que as eleições foram tempo? Porque como a gente explicou na época das eleições, no final de março, quando a gente deu os resultados, 150 assentos do parlamento do país são decididos pela comissão eleitoral, né? Por questões ali de proporção e tudo mais e tal. Então, o partido dos militares acaba saindo, né, com a maior bancada, né, acaba saindo favorecido. Ele vai ter, né, ele não vai poder conseguir governar sozinho na Câmara Baixa, mas de qualquer jeito, né, ele vai ter aí uma margem, tá, muito grande para conseguir vencer graças a esses assentos indiretos, que todo mundo sabia que era o que ia acontecer, que ia ter uma marmelada para o partido dos militares que já governam a Tailândia, né? Tanto que também, na quarta-feira, todos os partidos de oposição assinaram uma nota, tá? Todos, assim, tá, sei lá, o Novo e o PSOL na mesma nota, entendeu? Soltaram uma nota dizendo que esse resultado é preocupante, dizendo que alteraram as proporções, de que não houve transparência na escolha dos novos cargos, dos novos assentos, que vão correr atrás de todas as maneiras legais para tentar corrigir esse abuso intencional da lei, tá? Então, assim, para surpresa de ninguém. Em Mianmar, após 511 dias presos, o que dá quase 2 anos, né, os 2 jornalistas da Reuters foram libertados, né, o Alone, de 33 anos, e o Kyaw Soe
O, de 29 anos, que foram detidos, né, por terem ali traído, né, a segurança nacional, alguma coisa assim, alguma acusação autoritária dessas, porque eles estavam cobrindo, né, os massacres contra os Rohingya. Né? Eles violaram a lei de segredos oficiais, né, porque eles estavam cobrindo o massacre dos Rohingya, né? Eles estavam fazendo o seu trabalho, né? Foram detidos e felizmente agora foram libertados, né, depois de aí quase 2 anos de cadeia, né? No vizinho Bangladesh e no leste da Índia, o ciclone Fani, que passou pela região, que a gente já tinha comentado, deixou pelo menos 40 pessoas mortas e centenas de milhares de pessoas desabrigadas. Tá? 13 mortos foram no Bangladesh e 29 mortos foram no estado de Odisha, na Índia. E no Oceano Índico também tivemos o ciclone Kenneth, em Moçambique, né, que é o segundo que atinge o país da África Oriental, que também deixou 45 mortos ali no sudeste da África. No Paquistão também tivemos um atentado terrorista no início do Ramadã, que deixou pelo menos 3 pessoas mortas e 15 feridas em Lahore, no Paquistão. Foi numa área populosa da cidade. E tem uma notícia de hoje do Paquistão, que é um pouco difícil da gente explicar ainda, mas que é o seguinte: o novo presidente paquistanês, né, o Imran Khan, que é, né, o Pelé do cricket, né, que foi eleito o Pelé não, o Maradona do cricket, porque Pelé é só um. Ele, né, que é o novo presidente do Paquistão, ele propôs que o país deixe de usar, né, os calendários lunares e passe a adotar um calendário, né, solar, inclusive para o cálculo dos feriados religiosos, o que vai contra as principais autoridades religiosas. Comparando, tá, gente? É mais ou menos como se o governo brasileiro quisesse determinar um dia específico para o feriado da Páscoa. Tá? Né? Porque a Páscoa ela sempre muda de acordo com o ano, porque a Páscoa também é calculada por um calendário lunar, né? Lá do que vem do Antigo Testamento, isso aí. Tá? Então, é 40 dias depois do Carnaval, que é calculado assim, assado. Então, o Imran Khan, hoje, né, propôs que o país adotasse um calendário fixo. Tá? Um calendário ali, ele usou o termo calendário científico, né? Mas um calendário ali solar, um calendário fixo. E isso já gerou alguns protestos, né? E nos próximos dias talvez complique ainda mais, porque muita gente não vai gostar, porque seria ali uma interferência do Estado na religião, né? Enfim, a comparação acho que é essa. É como se você tem o Natal todo 25 de dezembro, e aí é transformar, sei lá, todo 10 de abril vai ser a Páscoa, por exemplo. Todo 20 de abril vai ser a Páscoa, mais ou menos isso. E, finalmente, o Sri Lanka expulsou do país 200 clérigos islâmicos dentro de um grupo de 600 estrangeiros que foram expulsos do país, né, que tiveram seus vistos revogados, incluindo a decisão de reforçar restrições de vistos para professores religiosos, tá? Então, essas pessoas elas serão expulsas do Sri Lanka, porque tiveram ali os seus vistos cancelados.